A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 4 do primeiro trimestre de 2025, que tem como título Deus é Triuno. Texto áureo diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A verdade prática diz: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículos do 15 ao 17, e no capítulo 28, versículos 19 e 20. A introdução diz assim: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder as ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então, aqui o comentarista, ele vai apresentar o tema desta lição, que é falar sobre a Trindade. Não a palavra trindade exatamente, mas sobre a doutrina referente à trindade. As verdades escriturísticas sobre a trindade, sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o tema que o comentarista, o pastor Ezequiel Soares, vai trabalhar nesta lição 4. Tópico 1: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Subtópico 1, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Letra A. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, veja Filipenses 2, versículo 11, da mesma forma ao Filho, Colossenses 2, 9, e ao Espírito Santo, Atos 5, versículo 3 e 4. Letra B, cada uma das três pessoas é chamada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, as 4 consoantes do nome divino, Yahvé, Senhor, que é traduzido nas Bíblias em português com a palavra Senhor em letras maiúsculas. Pois aplica-se ao Pai sozinho, no tetragrama, ao Filho e ao Espírito Santo também. No entanto, aplica-se à Trindade como um todo. Letra C. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica Echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. O termo Echad em Deuteronômio 6,4 indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Olha só que coisa interessante, né? Aqui o comentarista vai falar que, primeiro, que as Escrituras ensinam que o Deus de Israel é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não há diferença alguma. Embora a revelação sobre a Trindade seja algo progressivo nas Escrituras Sagradas, desde o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós vamos ver que é o mesmo Deus. Tem textos que falam de Deus como uma só pessoa e tem textos que falam que Deus ele é constituído de três pessoas, mas uma só essência, uma só substância.
Essa é a doutrina da Trindade que vem sendo, né, ao longo das Escrituras Sagradas, vem sendo formulado, vem sendo trabalhado, mas obviamente que em nenhum texto bíblico somente o autor, no caso o escritor bíblico, ele vai abordar essa doutrina especificamente. Não era essa a preocupação dos escritores bíblicos, mas o que precisa ficar claro é que é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus do judaísmo é o mesmo Deus do cristianismo. Não há diferença, apenas uma explicitação em relação à Trindade, às pessoas da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nós vamos ver no decorrer da lição. Mas é o mesmo Deus. Não se pode nunca aceitar essa ideia que alguns apregoam de que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Isso não é verdade. Então, nós vemos nas Escrituras Sagradas que cada uma das três pessoas é chamada Deus. Então, o Pai é chamado de Deus, o Filho é chamado de Deus, o Espírito Santo também é chamado de Deus. O nome Deus se aplica a todas essas pessoas. Você pode ver lá na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 11, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, e também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Ali está a fundamentação bíblica de que cada uma das pessoas da Trindade é chamado Deus. Cada uma das pessoas é chamada Deus. Nós vemos também que cada uma das três pessoas é chamada Senhor. Aqui, esse Senhor é a tradução do tetagrama hebraico, que é traduzida nas nossas versões em português, né, com a palavra Senhor em letras maiúsculas. Então, nós vemos que o tetagrama, ele se aplica ao Pai sozinho, Salmos 110, versículo 1, se aplica ao Filho também, Isaías 40, versículo 3, juntamente com Mateus, capítulo 3, versículo 3, e também se aplica ao Espírito Santo. Veja Ezequiel, capítulo 8, versículos 1 e 3. No entanto, apesar de esse nome, tetagrama, ser aplicado, né, também às três pessoas separadamente, ele também se aplica à Trindade como uma unidade também. Veja Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e Salmos 83, versículo 18, né, que são as fundamentações bíblicas que dão respaldo para esse ensino de que, né, o nome, a palavra, né, Senhor, ela é usada para as três pessoas e também é usada para a unidade, para a Trindade também. É importante que o professor enfatize isso em sala de aula, né, lendo, se possível, né, os textos bíblicos que dão embasamento para essa doutrina, para esse ensino. Também nós vamos ver que o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade, de forma alguma. Aquele texto clássico lá de Deuteronômio 6,4, que que os judeus sempre falam, né, 3 vezes ao dia, o judeu ortodoxo, é a sua confissão de fé. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, Deuteronômio 6,4. Né? Nós vemos que a palavra hebraica, que traduz ali como único, que é traduzida, né, por único, ela indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. É a mesma palavra em hebraico, echad. Então, isso significa o quê? Que o marido e a mulher são duas pessoas, mas são uma só. Quando eles casam, eles se tornam uma só carne. Uma só carne. Então, são duas pessoas que se tornam uma só carne. Então, a palavra no hebraico, ela permite, sim, que se entenda uma unidade composta. E é o caso que acontece na Trindade. A Trindade são 3 pessoas e um só Deus. 3 pessoas dentro da mesma substância, da mesma essência, né, que é Deus, que é traduzido nas nossas versões com a palavra Deus. Então, nós vemos que esse termo, echad, em Deuteronômio 6,4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade, de forma alguma.
né? Pelo contrário, corrobora, fundamenta. É importante a gente conhecer o significado das palavras na sua língua original, porque isso ajuda muito no entendimento. Você, às vezes, só lendo o texto em língua portuguesa, você não consegue apreender o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado daquela passagem. Então, é importante, sim, conhecer. Se nós não temos, por nós mesmos, o conhecimento da língua original, nós temos que recorrer aos eruditos que conhecem a língua original e estudam a fundo as palavras, seja no hebraico, seja no grego. Subtópico 2, evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Gênesis capítulo 3, versículo 22. E o Senhor disse, eia, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. E não para por aí. Em Isaías 63, versículos do 8 ao 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo de sua face. Então, olha só que coisa interessante, né, que o pastor Ezequias apresenta aqui, né? A evidência no Antigo Testamento que mostra que essa doutrina estava implícita, ela estava lá nos textos bíblicos, implícita, não estava explicitada, não estava clareada. Isso vai acontecer principalmente no Novo Testamento, que aí você vai ver a Trindade se apresentando de forma clara, explícita no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento estava de modo implícito, né? Nós vemos esses textos todos que eu acabei de ler, que ele vai falar de uma pluralidade, né? Pluralidade, ou seja, plural, ser mais de um. É isso que significa a palavra pluralidade, né? Nós vemos que Deus é um só, mas que se manifestou ao longo das Escrituras Sagradas como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E os textos bíblicos aqui do Antigo Testamento, eles mostram claramente que havia realmente essa pluralidade, né? Como foi falado aqui. Então, desde o início da Bíblia, desde o começo da Bíblia, nós vemos essa afirmação, nós vemos essa doutrina. É claro que quando nós já temos um pressuposto, né, uma ideologia, um princípio, ou defendemos uma certa linha de interpretação, é claro que a gente vai tapar os olhos para não enxergar essas coisas. Ou vai tentar fazer uma manobra para entender de modo diferente. Mas se você lê desprovido de qualquer preconceito, você vai ver que o texto lá no Antigo Testamento já mostrava que havia realmente mais de uma pessoa na divindade. Subtópico 3, revelada no Novo Testamento. A trindade bíblica, ou seja, a trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Primeiro, a trindade em si mesma. A base bíblica da trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão, Mateus 28, 19, que é o texto áureo. Na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 4 a 6, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, veja 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, na unidade da igreja, Efésios 4, de 4 a 6, na obra da salvação, 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 2, além de inúmeras passagens tripartidas que revelam a trindade. Veja, por exemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 3. Segundo, a trindade dos credos. A trindade é a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma só divindade. Iguais em poder, glória, majestade e eternidade. Da mesma substância, embora distintas, as pessoas. Então, nós vemos aqui, olha só, revelada no Antigo Testamento, a doutrina da trindade. Ela, mais claramente, explicitamente, conforme eu já falei, ela é revelada ali no Novo Testamento. Nós começamos ali
por exemplo, né, aqui apenas alguns exemplos, pela grande comissão, Mateus 28, 19, né, que fala que devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vemos ali claramente o próprio Senhor Jesus falando isso, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, 3 palavras, né? 3 pessoas, né? Específicas, né? Então, nós vemos que o Novo Testamento, ele deixa claro, deixa as claras a doutrina da Trindade. Nós temos também a bênção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, né? E a comunhão e as consolações do Espírito Santo. Nós vemos isso claramente. 3 pessoas. Também no batismo de Jesus, quando ele sai da água, o Espírito Santo vem em forma de pomba e pousa sobre ele. E ouve-se a voz do Pai, lá diretamente lá do seu trono, dos céus. Então, nós vemos ali também as 3 pessoas trabalhando ali no plano da redenção, no plano da salvação. Entre muitas outras passagens do Novo Testamento que corroboram, que fundamentam a doutrina da Trindade. Também nós vemos a Trindade nos credos, né? Os credos são aquelas formulações doutrinárias, teológicas, que surgiram ali nos primeiros séculos da Igreja cristã, devido à questão de a Igreja ter que defender-se contra as heresias que estavam surgindo naqueles tempos. Então, ali os teólogos se reuniam para formular os credos, formular as doutrinas, doutrina de Deus, doutrina de Jesus, doutrina do Espírito Santo, doutrina sobre a Trindade, etc. E então surgiram esses credos que são defendidos pela Igreja cristã, de uma forma geral, né, tradicional e ortodoxa, até os dias atuais. Então, ele vai mostrar ali nos credos que, né, são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade. A essência é a mesma, a substância é a mesma de Deus, divina. Mas são 3 pessoas distintas que trabalham, né, ao longo ali da revelação progressiva das Escrituras Sagradas. Tópico 2. As heresias contra a doutrina da Trindade. São 2 as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição, trataremos do unicismo. Subtópico 1. O unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxeas e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não 3 pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistente em 3 pessoas distintas. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Então nós vemos que o unicismo, que é esse movimento herético, começou lá atrás, lá no século III, mas até hoje ele tem as suas ramificações, tem os seus defensores, né? Eles ensinavam que ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo era uma espécie de um modalismo, né? Eles ensinavam que era apenas cada vez que aparecia uma desses nomes, estava se referindo a mesma pessoa, e não a 3 pessoas distintas, que é a doutrina da Trindade tradicional. Então, esses Noeto aqui, Práxeas e Sabélio, ensinaram que eles negaram a deidade absoluta, não negaram, na verdade, a deidade absoluta, a divindade absoluta do Filho e do Espírito Santo, mas negaram a Trindade, pois eles confundiam as pessoas, né? Eles diziam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram uma única pessoa, e não 3 pessoas distintas. Então, é um ensino contrário ao ensino tradicional da Trindade.
Então, nós vemos que a Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas, né? Então, é um único Deus, em substância, em essência, mas que subsiste eternamente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o ensino clássico, o ensino tradicional da igreja evangélica, né, ortodoxa, o ensino cristão ortodoxo, ao longo da história da igreja, né, desde o primeiro século até os dias atuais. Esse é o conceito correto, né? Um só Deus em essência e substância, mas que subsiste eternamente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Subtópico 2, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 16. Diversas vezes, Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra. Veja, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 16 e 17. E também capítulo 17, versículo 3. Embora sejam eles o mesmo Deus, João 10, 30. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Veja Mateus 20, 23. Também nos seus discursos e na oração sacerdotal em João, capítulo 17. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Então, a verdade bíblica é que não é possível você chegar à conclusão unicista, que é contrária a nosso pensamento da Trindade, né? Um só Deus que subsiste em três pessoas eternamente, né? A conclusão unicista, ela é contrária. Então, você não tem como chegar a essa conclusão unicista somente pela leitura da Bíblia, porque os textos bíblicos são tão claros e abundantes sobre a Trindade, né, que a pessoa não tem como negar a Trindade, só lendo ali, principalmente o Novo Testamento. Então, tem que fazer uma elaboração teórica, né, a parte dos textos claros da Bíblia, para poder chegar a essa conclusão unicista. Então, você veja que Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra. E quando ele falou do Espírito Santo, que viria outro Consolador, né, ele que viria depois que ele fosse glorificado. Então, ele ia ser glorificado, ia voltar lá para o céu e enviaria o Pai, né, enviaria o Espírito Santo, que é uma outra pessoa, mas também Deus Espírito Santo, para habitar ali com a igreja. É interessante observar isso. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, Resistência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, né, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis, né? Não, aproveite, vai que também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que, após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs, né, e todo o material necessário para o seu aprofundamento, né, no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 3. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Subtópico 1. O problema. Na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste.
João capítulo 17, versículo 3. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência e adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. João 10, 30. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai, e vice-versa. Mateus 11, 27. Então, nós vemos aqui, né, qual é o problema, o grande problema. Na atualidade, existem muitos movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas, que são contrários à doutrina da Trindade, conforme eu já falei, né? Então, de forma sutil, por meio da música, inclusive tem um conjunto muito conhecido, muito propagado no Brasil, né? Tem as músicas que são muito cantadas, são muito cantadas aí nas reuniões das igrejas evangélicas, que é um grupo unicista, que é contrário à doutrina bíblica da Trindade, né? E eles propagam, através da música, né, as suas ideias errôneas, as suas ideias, né, que são contrárias, que são desvios da verdadeira doutrina bíblica, do ensino claro das Escrituras sobre a Trindade, né, sobre ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eles têm um entendimento contrário e, através da música, eles propagam as suas ideias. E muitos, infelizmente, acabam aceitando, né, as suas ideias, porque, né, vem através de ali dos cinco sentidos, né, principalmente da audição, e as pessoas acabam achando bonito, trazendo uma emoção, mas não podemos formular uma doutrina bíblica através das emoções, né? Como diz o pastor Ezequiel Soares, as emoções elas caíram também lá na queda de Adão e Eva. As emoções foram afetadas, é isso que ele quer dizer. Então, as emoções realmente não pode ser um padrão, um referencial para uma doutrina, para a formulação de uma doutrina bíblica, né, que tenha fundamentação bíblica. Então, nós vemos que, né, o Senhor Jesus, ele disse que a vida eterna implica esta distinção, e a vida eterna é esta, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Só aqui já acaba eliminando o unicismo, porque nesse texto bíblico, entre muitos outros que tem no Novo Testamento, você já liquida completamente o unicismo, porque ele fala que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, está falando de outra pessoa, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, como é que ele envia a si mesmo? Ninguém envia a si mesmo, isso não existe, é ilógico. Então, o Deus Pai enviou o Deus Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. São duas pessoas realmente distintas. É importante frisar isso. Então, essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, ou seja, não é apreendido pela razão, pelo racional, né? Mas é místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência e adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho, né? Então, é tudo que tem sido falado aqui ao longo dessa lição, né, sobre a Trindade, que é, né, um único Deus que se revelou, que se manifestou, né, como três pessoas ao longo da história redentiva, né, ao longo das Escrituras Sagradas. Nós vemos isso claramente na Bíblia. Então, os unicistas, eles defendem outro Jesus, um outro Deus, né, praticamente, né, que não é o mesmo Deus que o Novo Testamento revela na sua integralidade, na sua plenitude. Sobre o tópico 2, uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. A semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, Mateus 7, de 21 a 23. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden, Jeremias capítulo 17, versículo 9, e não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito Santo.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Então, as emoções não podem servir de parâmetro para a formulação de doutrinas. Eu ouvi essa música, me sinto bem, então quer dizer que ela é de Deus. O que aquele grupo unicista apregoa é de Deus porque eles cantam uma música, eu ouço a música e me sinto bem. No caso até do crente pentecostal, ela pode até se alegrar no espírito. Isso significa que a doutrina que eles estão propagando através das suas canções, as doutrinas são corretas, biblicamente falando? Não, de forma alguma. O fato de você se sentir bem não quer dizer nada, não significa nada. Às vezes as pessoas ouvem uma música que são músicas, canções seculares, e a pessoa se emociona, a pessoa chora porque conta uma história triste, uma história de superação. Então, isso aí não significa nada. Mas o cantor, sei lá, o compositor daquela música é uma pessoa que, às vezes, quem sabe, até serve a Satanás. Até um satanista ou uma pessoa que fez pacto. Mas aí cantou uma letra que traz uma história triste, uma história de superação, e a pessoa se emocionou. Mas o que isso significa? Nada. Não significa que o sentimento humano ele está deteriorado por causa do pecado e ele acaba se emocionando com coisa que não tem fundamento. E é isso que o comentarista está querendo ensinar aqui aqui nessa parte do comentário. Subtópico 3, a posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelas principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento, 2 Coríntios 11, 4. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. Veja a segunda carta de João, versículos 10 e 11. Né? Olha só que interessante, né? A Assembleia de Deus, as Assembleias de Deus, têm uma posição oficial contra esse grupo unicista, ou esses grupos unicistas, sendo que um dos mais conhecidos é um que se propaga através das suas canções, que são cantadas aí Brasil afora, nas igrejas. Infelizmente. Né? Então, as pessoas não atentam para isso. É preciso saber de onde está jorrando aquela água. Né? Se a fonte é uma fonte, digamos assim, né? uma fonte que não traz o verdadeiro ensino bíblico correto, né? Na sua exegese, na sua hermenêutica, na sua interpretação, que ao longo da história da igreja, desde o primeiro século, né? Os servos de Deus se debruçaram sobre as Escrituras para formular ali o credo, né, as confissões de fé. Então, esse grupo ensina algo diferente disso, né, que é uma interpretação esdrúxula, que não tem uma fundamentação bíblica, eles apenas pinçam textos bíblicos aqui e ali, fora de contexto, para poder defender a sua posição. Então, é importante, sim, que a igreja cristã evangélica brasileira, ela se posicione contra esse desvio doutrinário. Então, o que nós defendemos claramente é a doutrina da Trindade, conforme formulado nos credos, nas confissões de fé e principalmente, né, nas escrituras bíblicas, todas, né, do Antigo e do Novo Testamento, mas principalmente no Novo Testamento. Então, nós defendemos a posição de que Deus é um só, em essência, em substância, a sua natureza é uma só, substância de Deus é um só. Só podemos falar, só existe um Deus.
mas que subsiste eternamente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a doutrina oficial. O que for contrário a isso é heresia, é desvio doutrinário. E esse grupo unicista, que é muito conhecido aqui no Brasil, né, e também em outras partes do mundo, tem outros grupos que apregoam a mesma coisa. Né? Nós temos outros grupos heréticos que defendem essa mesma posição unicista. Né? Eles ensinam contrariamente à doutrina da Trindade. Tá certo? Eles não dizem que Jesus é Deus, eles dizem que Deus é Jesus. É isso que eles ensinam. Olha só como é que parece um jogo de palavras, mas é diferente. Você falar Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e você falar Deus é Jesus, Deus é Espírito Santo. Entendeu? Então, assim, é bem diferente. Né? Quando você inverte os termos da frase ali, da expressão, você muda completamente o sentido. Então, é claro que aqui no escopo desses subsídios, não temos como aprofundar, né, o assunto sobre o que o unicismo e outros detalhes, né, que o unicismo ensina. Mas aqui no livro que você está vendo aqui, ó, aqui na frente, o livro do pastor Ezequias, que ele complementa a lição com mais detalhes, com mais informações. Você vai encontrar no link aqui na descrição, você vai encontrar o link para adquirir esse livro. Você adquirindo o livro através do nosso link, você vai estar nos ajudando aqui na propagação, né, da palavra de Deus através da internet, do nosso canal aqui no YouTube da Faeste Academia. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixa seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal da Faeste Academia, bate o sino para receber as notificações sempre que postarmos novos vídeos aqui no canal da Faeste Academia. Você vai encontrar também no canal da Faeste Academia links, né, ou melhor, você vai encontrar playlists com todas as lições de EBD, que é nos trimestres anteriores, e também as lives da EBD dos jovens, que estamos gravando todas as quintas-feiras, das 10h15 da manhã até 11h15, 11h20, 11h25, por aí. Então, também você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo e dos outros vídeos do canal da Faeste Academia, né? Então, você vai encontrar links para você adquirir, você comprar, né, as obras, os livros que são recomendados pelo comentarista deste trimestre para abençoar a sua vida e complementar o seu aprendizado. Então chegamos à conclusão, né? Realmente é um assunto que precisa ser abordado, precisa ser melhor trabalhado. Né? Nós temos o curso de teologia que trabalha melhor, com mais profundidade, esses temas, esses assuntos. Né? Então, mas se você está gostando até aqui dessa aula, não esqueça de inscrever-se no canal da Faeste Academia, bate o sino para receber notificações. Também comente, compartilhe e deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas através das videoaulas. A conclusão diz assim: a introdução do credo de Atanásio, que foi um dos pais da igreja, resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema, aqui já fecha aspas, né, pro Atanásio. O problema é que os unitaristas separam a substância. Os unitaristas, que é um grupo diferente. E os unicistas confundem as pessoas. E assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Né? Então você veja só que coisa interessante. Aqui já na conclusão, até ele apresenta aqui mais informações, ele vai falar de 2 grupos, né? Os unitaristas e os unicistas. A lição aqui abordou basicamente a questão dos unicistas, que confundem as pessoas da Trindade. Né? Eles dizem que Deus é um só e se apresentou como Jesus e como Espírito Santo, né? No sentido de pessoa, mas não é o que, como já falei, não é o que a Bíblia ensina. E os unitaristas separam a substância,
né? E separam Deus, na essência, a substância. Então, é o que vai ser trabalhado, né, posteriormente, em outra lição. Então, você veja que, né, tem muitas heresias, infelizmente, atacando as doutrinas centrais, principais da fé cristã. E a igreja cristã evangélica no Brasil e no mundo precisa se levantar, precisa se posicionar contra essas heresias, tá certo? Muito bem, então chegamos ao final desta lição. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.